Bolsonaro tem tudo para ser condenado, mas eu vou lhe explicar por que Bolsonaro não vai ser condenado. O presidente Bolsonaro está sendo alvo de uma perseguição política descarada. Isso não é um processo comum, é uma armação para tirá-lo do caminho de volta à presidência do Brasil. E os advogados de Bolsonaro enviaram uma defesa que é um tratado jurídico que consegue provar com fatos que Bolsonaro é completamente inocente. Então, se você quer saber a verdade, presta atenção no que eu vou mostrar para você, porque esse vídeo vai abrir os seus olhos. A peça de defesa de Jair Bolsonaro é uma verdadeira obra-prima jurídica que deixa claro: esse processo é uma farsa. Ela desmonta as acusações com argumentos que ninguém consegue rebater. Primeiramente, vamos aos detalhes da defesa. A defesa prova que o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a Procuradoria-Geral da República, PGR, não tem competência para tocar esse caso. O STF está se metendo onde não deveria, porque esse processo não tem relação com atos do mandato presidencial de Bolsonaro. Isso é uma violação das regras processuais e ponto final. Não existe uma única prova material contra Bolsonaro. Não há documentos assinados por ele, não há mensagens, não há mídias apreendidas que o conectem a qualquer plano de golpe. A PGR não apresentou nada, zero, nadinha. A peça deixa claro que Bolsonaro não participou de nenhuma mensagem ou ação que indique envolvimento em um suposto golpe. Ele não deu ordens, não coordenou nada, não endossou nada. Tudo isso é uma invenção para incriminá-lo. A defesa também mostra que Bolsonaro ajudou na transição de governo em 2023, entregando o poder a Lula de forma pacífica. Se ele quisesse dar um golpe, teria feito isso enquanto era presidente, não depois de deixar o cargo. E sobre o 8 de janeiro de 2023, a peça esclarece que foram manifestações espontâneas dos apoiadores, não um plano orquestrado por Bolsonaro. Ele nem estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos. Como podem acusá-lo de algo que ele não coordenou e tampouco presenciou? Meus amigos, esse processo é uma vergonha. O processo de verdade precisa de provas e aqui não tem nenhuma. É tudo uma narrativa inventada para atacar Bolsonaro e nós não vamos aceitar isso. Esse processo contra Bolsonaro não tem nada a ver com justiça, é 100% perseguição política. Eles querem calar o maior líder da direita brasileira e impedir que ele volte ao poder em 2026. Desde que deixou a presidência, Bolsonaro é alvo de uma caçada sem fim. Em novembro de 2024, a Polícia Federal o indiciou por suposta tentativa de golpe e em fevereiro de 2025, a PGR apresentou uma denúncia falando de um plano chamado Adaga Verde e Amarela para assassinar Lula, Alckmin e o iluministro. Mas cadê as provas? Não tem. É tudo baseado em especulações e narrativas frágeis. O STF, mais precisamente Alexandre de Moraes, age de forma autoritária e com motivações políticas. Moraes é acusado por aliados de Bolsonaro, como seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, de trabalhar para Lula e a esquerda. Ele já foi criticado até internacionalmente por censurar redes sociais e perseguir a direita. Isso não é teoria, é fato. O STF está sendo usado como arma política contra Bolsonaro. Em 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030, alegando que ele espalhou desinformação sobre as urnas eletrônicas. Mas vamos falar a verdade. Questionar o sistema eleitoral nunca foi crime, é liberdade de expressão. O TSE usou isso como desculpa para tirá-lo do jogo político, porque sabem que ele é a maior e, por que não dizer, a única
e verdadeira ameaça contra a esquerda. Agora, compare. Lula foi condenado por corrupção, mas o STF anulou suas condenações de 2021 e ele voltou ao poder. Por que Lula pode voltar, mas Bolsonaro é perseguido sem provas? Porque Bolsonaro é contra o sistema, contra a corrupção, contra a agenda globalista da esquerda. Ele é uma pedra no sapato deles. Isso é um escândalo. Eles estão usando o judiciário para destruir Bolsonaro porque ele representa o Brasil que a esquerda odeia. Um Brasil patriota, que defende a família, defende a liberdade e a verdade. Bolsonaro é inocente e eu vou te mostrar os fatos que provam isso de uma vez por todas. Ele não planejou o golpe, não deu golpe, está sendo injustiçado por um sistema que quer vê-lo fora da disputa de uma vez por todas. Vamos às provas da inocência. Primeiro, Bolsonaro nunca impediu a transição de governo. Ele deixou o Brasil para os Estados Unidos antes da posse de Lula e a transição aconteceu sem problemas. Se ele quisesse dar um golpe, teria agido enquanto era presidente, não depois de sair do poder. Isso é óbvio. Segundo, as acusações de golpe são baseadas em depoimentos frágeis, como o do Mauro Cid, um ex-ajudante de ordem do presidente, que fez delação premiada, pressionado pelo iluministro. E esses depoimentos são cheios de irregularidades, não tem valor jurídico. Outros militares, como os ex-comandantes das Forças Armadas, nunca confirmaram que Bolsonaro ordenou qualquer golpe. Cadê a prova? Não existe. Terceiro, os atos de 8 de janeiro de 2023 não foram coordenados por Bolsonaro. Ele estava fora do Brasil e não há uma única prova de que ele incentivou ou planejou isso. A PGR tenta ligá-lo aos eventos, dizendo que ele questionou as urnas desde 2021. Mas questionar a eleição não é crime, é direito democrático. Quarto, a própria PGR não tem provas diretas contra Bolsonaro. Eles falam de uma suposta organização criminosa liderada por ele, mas não mostram um único documento, uma mensagem, nada que comprove isso. É tudo uma narrativa para incriminá-lo e justificar essa perseguição. Bolsonaro é um homem honesto que está sendo vítima de uma das maiores injustiças da história do Brasil. Não há provas, não há crime, só há uma vontade política de destruí-lo. E nós brasileiros patriotas não vamos aceitar essa palhaçada. Esse processo não é só contra Bolsonaro, é contra todos nós que acreditamos em um Brasil livre, Brasil patriota e sem corrupção. Mas Bolsonaro não vai se calar da mesma forma que nós também não. Vamos supor, se Bolsonaro for condenado, ele pode ser preso. Isso seria um golpe na democracia brasileira. Um líder que representa milhões de brasileiros seria silenciado por um judiciário que age com motivações políticas. Isso poderia ser o maior escândalo mundial e o Brasil, que já está mal no ranking dos direitos humanos, iria afundar de vez. Estão tentando enfraquecer a direita brasileira de propósito. Por exemplo, o Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, maior partido da Câmara, está sendo alvo de investigações para minar a oposição a Lula. Isso é uma estratégia para garantir que a esquerda domine o Brasil em 2026. Mas Bolsonaro é mais forte que isso. Mesmo inelegível, ele continua sendo a maior voz da direita. Para se ter uma ideia, em 2024, o PL cresceu nas eleições municipais, cresceu muito. E nomes como Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro estão se posicionando para o futuro. Bolsonaro é a força que a esquerda não consegue apagar. E é por isso que o sistema agora dispara a sua metralhadora também contra Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. A verdade é clara. O processo contra Bolsonaro é uma perseguição política declarada. Não há provas,
Não há crime, só há uma tentativa de calar o maior líder da direita brasileira. Bolsonaro é inocente e o Brasil sofrerá sérias consequências internacionais se eles insistirem nessa farsa diabólica, principalmente vindo dos Estados Unidos. E do jeito que Trump vem agindo em outros lugares, eu tenho certeza que os tiranetes daqui não irão pagar para ver. Eles podem tentar, mas não vão conseguir calar Bolsonaro. Ele é a voz do povo brasileiro e nós vamos lutar para que a verdade vença. Esse processo é uma farsa e o Brasil inteiro precisa saber disso.